A Globo está de volta ao páreo pelos direitos de transmissão da Libertadores a partir de 2023, mas é muito cedo para excluir o SBT dessa conversa. Nesse vídeo eu mostro quais são as armas de cada uma das emissoras na disputa pela competição mais importante da América do Sul. Muito bem, pessoal, como eu falei no vídeo publicado na última segunda-feira aqui no canal, a Globo chegou a um acordo com a Conmebol naquele processo lá na Suíça por causa da rescisão contratual da Libertadores em 2020 e agora está apta a novamente disputar direitos de transmissão de competições organizadas e comercializadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Muita gente considerou essa notícia como se fossem já favas contadas que a Globo vai voltar a transmitir a competição, mas não é tão automático assim. Na verdade, a Globo agora está apta a participar da licitação, que vai vender de agora até o fim do próximo semestre os direitos da competição de 2023 a 2026. A Globo surge como favorita, é claro, porque tem uma tradição com o futebol, há mais de 30 anos transmitindo as principais competições aqui no Brasil e, claro, tem um poder financeiro maior que as outras emissoras abertas no país. Mas o SBT também tem as suas armas para tentar manter a competição por mais 4 temporadas. E nesse vídeo eu preparei então 5 quesitos para ver quem leva vantagem em cada um deles. E o primeiro deles é dinheiro, é a questão financeira. O SBT nos últimos tempos tem investido no futebol como não fazia há mais de 20 anos. Embora tenha transmitido o Campeonato Paulista em 2003 numa briga judicial com a Globo, o SBT não fazia há muito tempo um investimento desse. São 15 milhões de dólares por temporada para transmitir a Libertadores. Ainda tem um contrato que nós não sabemos o valor com a UEFA Champions League, um contrato válido até 2024. Comprou a Copa América, que foi realizada recentemente aqui no Brasil, e se posicionou como um player de fato no mercado dos direitos de transmissão. Mas a Globo é a Globo. É a maior potência financeira ainda do mercado de televisão no país. Hoje, suas principais concorrentes não são nem o SBT e nem a Record, e sim as empresas que estão operando streamings no país. A preocupação da Globo é com relação ao Globoplay, frente às gigantes Netflix, Amazon Prime, a Disney com o Star Plus e o Disney Plus, embora o Disney Plus seja vendido hoje em conjunto, em combo com o Globoplay, e também a HBO Max, da Warner Media. E o SBT até agora não ganhou nenhuma licitação que ele tivesse concorrência por direito de transmissão. Na UEFA Champions League, a Globo saiu antes de fazer proposta porque já sentiu que perderia para a Warner Media nos direitos de TV por assinatura e streaming, e ela queria competição de porteira fechada, queria todos os direitos ou não queria nenhum. Então, para a TV aberta não valia a pena, ela se retirou e, sem concorrência, o SBT ganhou o contrato de 3 temporadas. Na Copa América, a mesma coisa. A Conmebol negociou diretamente com o SBT porque não havia ninguém interessado e a Globo estava com um problema judicial na Suíça e nem sequer pôde participar dessa disputa. Só que nas disputas pelos direitos de transmissão do Paulistão e do Carioca, onde outras emissoras entraram, o SBT não ficou nem perto de ganhar. Tanto no Paulistão quanto no Carioca, o SBT perdeu os direitos para a Record, que dizem que se entrar na Libertadores da América, vem muito forte na questão financeira também. Então, se você está se perguntando sobre a Record, e eu não trouxe ela como uma protagonista para esse vídeo, porque ela não deu ainda uma sinalização muito clara de que vá disputar esses direitos, no quesito dinheiro, ela estaria atrás da Globo, mas bem à frente do SBT. Portanto, nesse primeiro quesito, vantagem para a Globo. O segundo quesito é a relação com a Conmebol, porque a Globo pode ter chegado a um acordo, vai pagar uma multa por ter feito a rescisão unilateral do contrato, segundo Gabriel Wacker no Notícias da TV, vai pagar isso ao longo de 2 anos em parcelas mensais, mas de qualquer forma não significa que a relação com a Conmebol voltou a ser de uma amizade extrema, porque há, é claro, aquelas desconfianças naturais. A própria FIFA passou por isso recentemente, teve uma parcela do contrato da Copa do Mundo atrasada pela Globo e, em troca, depois de um acordo para manter a Copa na maior emissora do país, acabou retirando do Grupo Globo a exclusividade digital, ou seja, das transmissões via streaming da Copa do Mundo do Catar. Já o SBT, por sua vez, se posicionou ao lado da Conmebol em praticamente todos os momentos, desde que comprou a Libertadores em setembro do ano passado. Nas questões de protocolo da Covid, na realização da Copa América no Brasil após a desistência da Argentina e da Colômbia como países sedes, na leitura de notas oficiais com o jogo em andamento, algo que a gente não viu acontecer nem na Conmebol TV, um canal que leva o nome da Confederação Sul-Americana de Futebol. E a relação entre Conmebol e Globo estava estremecida muito antes dessa tal rescisão em 2020. Lá em 2019 já tinha encrenca porque a Globo não queria mostrar os patrocinadores oficiais da Libertadores, tinha que mostrar o jogo com um delay de 30 segundos para poder apagar os patrocínios que entravam no placar. Foi assim na pré-Libertadores de 2019 e a Conmebol, é claro, não gostou nada disso. A pior parte, é claro, foi a rescisão, mas era uma coisa que já vinha se desgastando, portanto, no segundo quesito, vantagem para o SBT. No nosso terceiro tópico, que fala de audiência e exposição, aí não tem nem comparação.
a Globo tem muita vantagem. Nenhum jogo até agora da Libertadores, em fases normais, chegou perto do que dava na Globo. É bom a gente considerar que nem o próprio futebol da Globo atualmente chega perto do que a Globo dava até 2019, até um pouquinho antes da pandemia. Vou dar um exemplo. Todo mundo achou incrível que o Flamengo contra o Atlético Paranaense tenha dado em São Paulo mais audiência do que qualquer jogo da Libertadores na própria cidade de São Paulo, no SBT. Foram 19 pontos de média. Mas isso para a Globo é baixo se a gente comparar com o passado também. Porque um jogo de pré-Libertadores entre o Internacional e o Tolima, exibido para o Brasil inteiro em 2020, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, deu 21 pontos de média. Olha como caiu a audiência do futebol e eu venho alertando isso há muito tempo nos vídeos aqui no canal. Um jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, valendo pelo jogo de ida de uma semifinal de Copa do Brasil, dar 2 pontos a menos do que uma pré-Libertadores com um time gaúcho em São Paulo, realmente é uma situação preocupante. Mas, de qualquer forma, se a gente pegar qualquer comparação mesmo do Campeonato Brasileiro, a maioria dos jogos fica ali entre 17, 18, 19 pontos, e no SBT em São Paulo, só quando tem realmente clássico ou jogo muito decisivo como foi Palmeiras e Atlético Mineiro. Portanto, a vantagem em audiência e exposição vai para a Globo. O nosso quarto tópico fala sobre a relação da emissora, patrocinadores da competição e a cobertura em si. E nesse quesito eu vou dar vantagem aqui para o SBT e vou explicar por quê. Não começa a me xingar nos comentários não. É claro que o SBT teve sorte de pegar a primeira final um Palmeiras e Santos no Maracanã. Mais sorte ainda de na segunda final ser um Palmeiras e Flamengo, que vai dar uma audiência incrível no Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas maiores praças do Brasil. Deve ser um recorde de audiência para o painel nacional de televisão do SBT nos últimos anos. Mas se a final fosse, sei lá, Boca Juniors e Olímpia, River Plate e Barcelona de Guayaquil, essa final daria uma audiência baixa, mas seria transmitida sim pelo SBT em TV aberta. Há esse compromisso entre a emissora e a Conmebol. Da mesma forma como o SBT mostrou a decisão do terceiro lugar da Copa América esse ano, entre a Colômbia e o Peru. O que interessava para o povo brasileiro ver uma decisão de terceiro lugar? O SBT teve uma audiência até baixa para uma sexta-feira, um dia importante na grade, mas fez isso em nome da parceria que ele tem com a Conmebol. E para a Copa América foi bom, porque eles puderam mostrar para mais gente os patrocinadores da competição. Quando a gente fala de um jogo que deu 3, 4, 5 pontos, vamos lembrar que se não tivesse o Brasil, são alguns milhões de pessoas que deixariam de assistir. Então, para colocar naqueles PDFs, naquelas apresentações de PowerPoint que eles fazem para o mercado, acrescentar 1 milhão aqui, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, realmente é algo que faz diferença. E você pode dizer, mas a Globo pode ser obrigada em contrato a transmitir qualquer final. Na verdade, ela era mesmo obrigada em contrato a exibir em sinal aberto qualquer final da Libertadores da América. Óbvio que ela transmitiu Flamengo e River Plate em 2019 porque era o Flamengo. Mas se a final tivesse sido entre qualquer outro time e o River Plate, bastaria para a Globo abrir o sinal da transmissão no GE, não precisaria estar na TV aberta. Foi dessa forma, por exemplo, que em 2020, quando o Corinthians caiu fora na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, um jogo que era dela na tabela e que por contrato tinha que ser exibido em sinal aberto no Brasil, entre o Bolívar e o Guarani do Paraguai, teve que ser exibido no GE e, é óbvio, não foi mostrado na Globo, que naquela ocasião pegou o jogo do Flamengo, que era simultâneo, e mostrou para o Brasil inteiro. Então, a menos que a FC Dias Media, que vai comandar essa licitação, que é a mesma empresa que comandou em 2018, coloque de uma forma bem clara no próximo contrato que tem que ser na televisão e não simplesmente em sinal aberto, a Globo não vai exibir todas as finais, só aquelas que tiverem times brasileiros. E nesse quesito o SBT leva vantagem, porque qualquer decisão vai ser mostrada pela emissora do Silvio Santos. E aí na questão dos patrocinadores oficiais da Conmebol, há uma sinalização nos bastidores de que a Globo vai sim passar a exibi-los, coisa que ela não fazia até 2020. Mas aí é o campo da promessa. O SBT já cumpre isso e faz em todas as transmissões da Libertadores, fez na Copa América e até em competições fora da Conmebol, como é o caso da UEFA Champions League. O quinto e último quesito é a estabilidade do projeto esportivo. E não tem como a gente pensar logo de cara em dar para a Globo a vantagem nesse critério, porque afinal de contas, como eu falei nesse vídeo já, há mais de 30 anos a Globo exibe futebol com regularidade, enquanto o SBT voltou em 2020 após 17 anos de ausência na maior parte do Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que não via uma competição de futebol desde 2003 com a Copa Ouro. Mas a estabilidade e a confiabilidade da Globo foi bastante ferida por essa questão da rescisão contratual em 2020. Porque afinal de contas, vai que alguém fala alguma besteira, faz alguma besteira lá em Brasília e o dólar pula para 7, 7,50, 8 reais. A Globo vai de novo se arrepender de ter feito o contrato da Libertadores de 2023 a 2026 e vai largar a Conmebol? Vai rescindir alegando que ficou caro demais para pagar? Será que ela repetiria esse erro? Será que a gente pode confiar que ela não vai fazer isso?
Por isso, nesse critério de estabilidade, eu dou uma vantagem para a Globo, mas uma vantagem desconfiada. E isso também pode servir para desempatar essa parada na hora que fizerem as licitações e conversarem com as emissoras pelos pacotes. Mas como você pôde perceber nesse vídeo, há dois caminhos que a FC Dias Media e a Conmebol podem seguir. O caminho do dinheiro e da audiência, que vai dar na Globo, ou o caminho da boa relação, que vai dar no SBT. Ou, um terceiro caminho, montar um outro pacote que possibilite às duas emissoras a permanência na Libertadores em dias diferentes e com jogos exclusivos em cada uma delas. Quem ganharia com isso é você, que teria mais opções na TV aberta do que tem atualmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo que vai rolar nessa licitação da Libertadores de 2023 a 2026. O resultado deve sair até o meio do ano que vem, então nós vamos falar muito sobre isso ainda aqui no canal. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.